A situação é tão séria que requer uma comissão real, realizada em 1927. Ela tem pouco efeito e a indústria cinematográfica da Austrália leva outros 40 anos para se reerguer. Em maio de 1927, a capital da nação em Canberra finalmente é concluída. Sua Alteza Real, o Duque de York, em breve Rei George VI, está presente para oficialmente abrir o parlamento. A dama Nellie Melba canta God Save the King. O primeiro-ministro Stanley Bruce reafirma a devoção da Austrália à Grã-Bretanha. Após quase 30 anos como uma federação, os australianos ainda são súditos britânicos. Do lado de fora, Jimmy Clements, também conhecido como Rei Billy, faz o primeiro protesto na frente do parlamento. O ancião Uiradiru andou quase 200 quilômetros para estar presente. Ele é proibido de entrar por, segundo a polícia, estar vestido de forma inapropriada, mas ele se recusa a ir embora. O Rei Billy quer reivindicar seu direito de soberania sobre a terra. Seu protesto é uma amostra do que está por vir. Conforme os anos 20 vão chegando ao fim, a Austrália entra na corrida pelos céus. A aviação ligará esse país isolado ao resto do mundo. Em fevereiro de 1928, Bert Kinkler, de Queensland, é tratado como realeza quando se torna o primeiro homem a voar sozinho da Inglaterra até a Austrália, uma façanha que ele consegue em 15 dias. Não muito atrás estão Charles Kingsford Smith e Charles Ohm, que realizam o primeiro voo transpacífico dos Estados Unidos até a Austrália. Os dois logo anunciam a criação da primeira companhia aérea internacional da Austrália. A tirania da distância está finalmente terminando. Mas sua visão e os sonhos dessa jovem nação logo cairão por terra. O crash da Bolsa de Valores americana em 1929 faz a Austrália cair em uma profunda depressão. O otimismo e progresso dos anos 20 fizeram a Austrália pegar mais dinheiro emprestado do que qualquer outra nação do mundo. A depressão não poderia ter vindo em pior hora. Esta é a história da Austrália, apresentada em cores pela primeira vez. No início do século XX, conforme a imagem em movimento surge, a Austrália é unificada em uma só nação. Um experimento social único é registrado de forma inédita. Em um vívido acervo dinâmico, uma nova geração de pioneiros coloca a Austrália no mapa mundial. Uma terra que abriga culturas antigas rapidamente se torna um posto colonial. Eu não acho que deveriam permitir a entrada de pessoas de cor na Austrália. E logo se transforma em um caldeirão de raças. A Grã-Bretanha declarou guerra.
A Austrália também está em guerra. Há dificuldades e triunfos conforme o país estabelece e define sua própria identidade única. A atenção do mundo está na Austrália. Mas por trás das comemorações há uma história encoberta de uma nação incipiente embranquecendo seu passado. Direito à terra não é expressão, é vida! A história da Austrália moderna, antes só em preto e branco, agora pode ser vista pela primeira vez em cores gloriosas. É 1929 e a ponte da Baía de Sydney está em seu 6º ano de construção. Até agora, os motoristas só conseguem atravessar com as balsas. A ponte finalmente ligará o norte e o sul. Esta maravilha da engenharia terá o maior e mais alto arco em aço do mundo. Um custo de 6.250.000 libras emprestados pela Grã-Bretanha, o que levará 50 anos para pagar. Para financiar os ambiciosos projetos de desenvolvimento da jovem nação, o governo federal faz mais empréstimos do que qualquer outro país do mundo. Quando a quebra de Wall Street grandes exportações caiu 50%, impossibilitando o pagamento da enorme dívida de 53 milhões de libras do país. A Austrália nunca passou por uma crise financeira tão grave. O primeiro-ministro do Trabalho, James Scully, tenta recuperar o país. Eu peço que todos tenham confiança no nosso governo. Que todos tenham confiança na nação. E que também tenham confiança em vocês mesmos. Mas os australianos ainda estão se recuperando do trauma da Primeira Guerra Mundial. As famílias estão lutando com a perda de pais, maridos, irmãos e filhos. Milhares de pessoas se reúnem em todo o país no dia Anzac para lamentarem coletivamente suas perdas. A dor é agravada pela crescente crise financeira. A determinação do país está prestes a ser testada. Em 1932, 1/3 dos australianos está desempregado. As falências aumentam, milhares não conseguem pagar o aluguel e muitos acabam na rua. O governo distribui 10 shillings, que mal cobrem o custo dos alimentos, e é dado só aos homens. Mulheres solteiras e indígenas são excluídas. Atualmente, é com uma cidade das sombras que essa história está profundamente preocupada. A dupla de cineastas Rupert Kattner e sua parceira Alma Brooks fizeram um retrato único da vida doméstica na depressão. Aqueles que nunca tiveram uma chance, que moram nas favelas, não é o tipo de lugar onde poemas e canções são escritos, mas é um exemplo típico das condições sob as quais os menos afortunados de nós vivem. O filme deles, Men of Tomorrow, foi um dos primeiros documentários sociais que combinava reportagem com encenações. Brooks fazia o papel da esposa sofredora. Eles retrataram a vida doméstica dos australianos da classe trabalhadora, os mais atingidos pela crise.
Eles filmaram as favelas da cidade de Sydney, onde aconteciam crimes e faltava moradia. Enquanto as famílias lutam para colocar comida na mesa, a taxa de natalidade diminui. E nos anos de desespero, o suicídio masculino aumenta. Mas a comunidade logo cria maneiras de aliviar as dificuldades. Aproveitem, casacos costurados. Um crescente comércio no mercado negro surge. Aproximem-se para ver! Os homens deixam as cidades em massa à procura de trabalho, revertendo o influxo da década de 1920. Pedintes são comumente vistos pelas ruas do país. Em algumas cidades como Gundagai, em Nova Gales do Sul, as comunidades chinesas residentes desde a corrida do ouro da década de 1850 estão vivendo melhor do que outras. Como agricultores qualificados, eles ajudam a manter o decadente suprimento de alimentos. Na década de 1930, mais de 90% da população australiana era branca e, apesar da federação, o país ainda era uma extensão do império. Desde 1901, a lei de restrição à imigração nega a entrada de qualquer pessoa de cor. No entanto, existem várias comunidades culturalmente diversificadas, principalmente imigrantes europeus que fazem da Austrália a casa deles. Mas enquanto os políticos discutem sobre como lidar com a crise econômica, a imigração quase para. O riso torna-se um remédio para os australianos em tempos difíceis. E fora da depressão, surge uma nova geração de comediantes. George Wallace interpreta um caipira embriagado e o público não se cansa disso. Agora escutem, meninos e meninas. Sem motivo algum, eu vou cantar uma música e é uma balada de amor húngara muito emocionante, intitulada Minha Namorada Trabalha na Fábrica de Garrafas e Chamam Ela de Tampinha. Tudo bem, Mac, vamos lá. Oh, we had the lovely party down the Donovan Saturday. Wallace era um dos artistas mais amados e mais bem pagos da época. Seu sucesso abriu o caminho para atos mais ousados, como a dupla de rádio Ada e Elsie. Elas falavam com sotaque inglês, mas o humor era claramente australiano. Elsie, o encarregado lá de baixo não tira os olhos de mim. Acho que você não devia ter saído com aquele soldador. Eu não gosto muito dele. Eu o dispensei na noite passada. Por quê? O que ele disse? Disse que eu era uma garota de geladeira. Oh, e o que você disse? Disse que eu podia ser a garota de geladeira, mas ele nunca me descongelaria. Desde a primeira transmissão comercial de rádio em 1923, o público ficou viciado. E agora o engraçadinho da turma, Victor Mustard, ele cantará Nurse, Nurse. Nursey, come over here and hold my hand. Nursey, there's something I can't understand. Round my... Uma década depois, havia mais de 50 estações de rádio. Um entretenimento barato, e muitos dos programas eram gravados com plateia. Sintonizar programas familiares conhecidos é um jeito de esquecer as dificuldades da crise. E assim surgiram estrelas de rádio famosas. Tio, onde você está? Ei, não sabe onde ele está? Você sabe? Tire do meu pescoço! Mas a maior estrela de rádio de todas é o cricket. Considerado uma religião por muitos australianos. O arremessador lançou.
sua bola muito bem e não deu chance para outro time. A bola cruzou o campo e atravessou a corda. As partidas de teste na Inglaterra são captadas por estúdios, graças aos cabos submarinos que chegaram em boa hora. Para Barnes. Barnes vira, corre, rebate para Bradman. Foi uma bola bem lançada. Bradman avança. Rebate, Colton não consegue alcançá-la e a bola continua indo longe. Agora 4 jogadores estão atrás dela. O cricket é uma oportunidade para a Austrália superar a pátria-mãe. Desde que a primeira partida foi disputada em 1877 entre Inglaterra e Austrália, a rivalidade se intensificou. Ela chegou ao estádio Adelaide Oval em janeiro de 1933, com o terceiro jogo do Ashes. Visto em cores pela primeira vez. Com uma tática para superar o fenômeno da rebatida na Austrália, Don Bradman, o capitão britânico Douglas Jardine, fala para os seus jogadores rápidos mirarem a bola diretamente no jogador. O chamado bodyline. O capitão australiano Bill Woodfull é atingido no peito. Em seguida, Bert Oldfield é atingido na cabeça e cai com o crânio fraturado. A reação da multidão ecoa pelo estádio. Eles ficam chocados com o comportamento baixo e antidesportivo dos britânicos. Os australianos ameaçam cancelar a temporada. A questão é muito debatida pelos dois governos. Depois de muita discussão, o bodyline fica proibido e é considerado uma ofensa ao espírito do jogo. A Grã-Bretanha continua tentando mandar o Ashes para casa, mas o incidente acabou abalando as relações entre os países. Isto era só uma parte do que estava por vir. No auge da depressão, em 1932, o governo planeja uma grande festa para inaugurar a ponte da Baía de Sydney. Muitas famílias, como a Ferrers, de Melbourne, fizeram a caminhada de 900 quilômetros para testemunhar a inauguração desta obra-prima da engenharia. Um dia antes da cerimônia oficial, 60 mil crianças de toda a Nova Gales do Sul foram convidadas a serem as primeiras a atravessar a ponte. Entre elas está o corajoso Kenneth Jones, de 8 anos, escolhido para escalar a ponte. Hoje é sábado, 19 de março de 1932, dia da inauguração da ponte da Baía de Sydney. Construída na Austrália, por australianos para a Austrália. Que dia glorioso! Os jornais estimaram que 1 milhão de australianos estavam no evento. Muitos queriam que um membro da família real cortasse a fita, mas como medida de redução de custos, o premier trabalhista de Nova Gales do Sul, Jack Lang, declarou que ele mesmo faria isso. O povo de Sydney sonhou com isso. Trabalhou duro e lutou muito por essa ponte que está prestes a ser entregue a vocês agora. Lang disse que a crise financeira se devia à dívida contraída no apoio ao esforço de guerra britânico. Ele disse que esses reembolsos de empréstimos sobrecarregaram injustamente os australianos. Sua postura desafiou o sólido compromisso da Austrália com a Grã-Bretanha. Mas muitos discordam de Lang, que fez inimigos, incluindo a Nova Guarda, um grupo fascista de trabalhadores de classe média, leais ao rei e ao império. Eles consideram o premier uma ameaça comunista à ordem da sociedade.
Os membros da nova guarda aumentaram para mais de 50 mil e agora planejam sequestrar Lang. É março de 1932. A ponte da Baía de Sydney está prestes a ser inaugurada oficialmente. O premier de Nova Gales do Sul, Jack Lang, se aproxima da faixa. Em vez de sequestrar o premier, um membro de direita da nova guarda, Francis de Groot, decide humilhá-lo publicamente. Ele invade a comitiva em seu cavalo, corta a fita com sua espada militar e declara a ponte aberta em nome dos responsáveis cidadãos de Gales do Sul. Ele rapidamente é preso. A fita é amarrada novamente e a cerimônia recomeça. Foi um pequeno detalhe do evento, mas destacou a fenda na inabalável lealdade da Austrália à Grã-Bretanha. Os primeiros australianos eram um símbolo de inclusão nas celebrações. Eles não eram considerados cidadãos no próprio país e não tinham direito ao voto ou direitos civis. Mas a mudança estava acontecendo. Algumas comunidades indígenas se tornavam politizadas, como a família Anderson de South Pen Creek, no oeste de Sydney. O filho Joe, conhecido como King Burraga, aproveita as novidades do cinema moderno para transmitir sua mensagem. Estou à procura de um representante dos nativos de Nova Gales do Sul para enviar uma petição ao rei, em um esforço para melhorar nossa condição. Tudo que o negro quer é representatividade no Parlamento Federal. Há muitos peixes no rio para todos nós e terra para cultivarmos tudo o que queremos. Queremos o direito de viver. Desde a federação, os governos estaduais exercem um controle crescente sobre a vida dos povos indígenas. Muitos são forçados a missões, muitas vezes fugindo da violência nas fronteiras. Em 1939, novas leis em Queensland tornam todas as crianças aborígenes até os 21 anos propriedades do Estado. Eles são levados para missões remotas e para reservas como Cherbourg e Palm Island, para separá-los da sociedade branca. Este filme de 1937, The Native Problem in Queensland, mostra o chefe protetor dos aborígenes, John Blackley, em sua passagem pelas missões. As crianças são tiradas de suas famílias e têm seu idioma, costumes e liberdade negados. Seus pais precisam de uma permissão para visitá-las. As meninas são treinadas como empregadas domésticas para as famílias brancas e geralmente voltavam grávidas, apenas para que seus filhos de raça mista fossem levados pelo Estado. Além dos trabalhadores, australianos brancos não são permitidos nessas missões remotas. Para a maioria das pessoas da cidade, o único contato com grupos indígenas é assistindo a lutas de boxe e aos shows que estavam no auge nos anos 30. A popular trupe de boxeadores de Jim Sharman oferece aos jovens indígenas um jeito de ganhar a vida. Além do boxe, há uma infinidade de apresentações paralelas que são muito esperadas em todo o país. Estas curiosas novidades oferecem o vislumbre de um mundo exótico distante. Senhoras e senhores, apresento a vocês a princesa Ubangi, a rainha dos pigmeus. Primeira aparição na Austrália, diretamente da África.
A princesa Ubangi, na verdade, era Maria Peters, uma cidadã britânica. Mas por causa da cor da pele dela, sua permanência no país era de 6 meses. Ela e outros artistas não brancos tinham que viajar para a colônia britânica de Singapura para renovarem os vistos. Um dos atos circenses mais famosos da época, não só na Austrália, mas no mundo, era o de Con Coliano. Ele foi um equilibrista aborígene de Lismore, na Nova Gales do Sul. Os filmes caseiros de Coliano eram um relato único da vida circense na América, onde ele era a estrela principal, junto com os irmãos Ringling. Con ganhava $1.000 americanos por semana, o equivalente a 15 mil hoje. Famoso como o mestre australiano da corda bamba, poucos conheciam a herança indígena de Coliano. Pois sua marca registrada era a de toureiro espanhol. Ele aprendeu a famosa coreografia com sua esposa australiana e colega trapezista, Winnie. Nascido em uma família circense de 10, a mãe aborígene de Con e o pai irlandês adotaram o nome latino Coliano. Uma coisa comum entre artistas que viajavam e também mascarava a herança aborígene das crianças. Con virou estrela do show aos 19, apresentando os primeiros saltos acrobáticos na corda bamba. Famoso em todo o mundo, Coliano era considerado o maior equilibrista de todos os tempos. No inverno, ele e sua trupe visitavam as casas de show da Europa, apresentando-se para o ditador italiano Mussolini e o novo chanceler alemão, Adolf Hitler. Ambos eram fãs fervorosos. Hitler elogiou Coliano e lhe ofereceu um passaporte para a entrada na Alemanha. Enquanto o partido nazista de Hitler chega ao poder com sua visão antissemita, na Austrália, uma das maiores estrelas de vaudeville é o comediante judeu Roy Mulroney. Vou dizer uma coisa, não tem nada, nada! E Donald, eu vou conseguir. Como? Eu vou arrumar um emprego. Sim, eu vou virar essa página e trabalhar. Ele estrelou o longa-metragem de 1934, Strike Me Lucky, visto em cores pela primeira vez. Moe, cujo nome verdadeiro era Harry Van der Sluis, era chamado de Charlie Chaplin da Austrália. Sua performance era uma mistura única de caricatura judaica com irreverência australiana. Alguns de seus bordões mais famosos acabaram sendo incorporados à língua vernácula da Austrália. Você vai direto para casa. Por que a gente não pode passear? Sempre com pouca sorte e fugindo da lei, Roy encarnou o azarão por excelência com o qual os australianos se identificaram. Sua popularidade revela uma mudança na aceitação da diferença étnica. Eu gosto, palhaço. Por que você não vem aqui fora pra gente... Às 10h20, no History 2. A Revolução Industrial causou mudanças rápidas e profundas em todas as estruturas sociais. Novas técnicas de produção, tecnologia e materiais firmaram as bases da era moderna. Uma nova série que analisa como a semente do mundo industrial evoluiu continuamente e se adapta aos novos métodos de consumo em massa. Como as fábricas mudaram o mundo. Quinta, às 10h20 da noite,
no History 2. Algumas diferenças culturais podem estar sendo aceitas na Austrália, mas na Europa os nazistas intensificam a campanha do terror contra os judeus. Dezenas e milhares fogem da Alemanha e de outros países dominados pelos nazistas. A Grã-Bretanha oferece abrigo aos expatriados em diferentes partes de seu império. A Austrália colabora, e entre 1933 e 1939, 7 mil refugiados judeus fazem sua jornada para a segurança. E não é só o governo que estende a mão. A comunidade judaica em Melbourne cria um esquema de assentamentos, com propriedades como esta casa em Bowen. Os filmes caseiros da família Jonah mostram o calor com que são acolhidas 32 crianças recém-chegadas. Os pais continuavam presos na Alemanha. Com outra guerra iminente, os australianos brancos se unem em uma onda de nacionalismo. 26 de janeiro de 1938 marca o 150º aniversário da chegada da primeira frota. O Dia da Austrália só foi comemorado por todo o país por 3 anos. Em Sydney, o governo decide encenar a chegada do capitão Philip a Port Jackson e o primeiro encontro com os indígenas australianos. Grupos aborígenes locais se recusam a participar. Representantes do povo viajam 1000 quilômetros até uma reserva em Menindee, no extremo oeste de Nova Gales do Sul, para encontrar substitutos. É dito para os homens que eles farão uma dança. Em Sydney, eles descobrem a verdade. Eles vão encenar a retirada do povo Eora pelos soldados britânicos armados. Os homens recusam. Quando o governo ameaça cortar a cota alimentar das famílias, eles não têm escolha a não ser participar. Tudo limpo na costa. Seguro para os comandantes atracarem. Agora é apropriado que voltemos nossas mentes para o propósito inerente a esse projeto, que é instalar um novo ramo de império nesta nova e vasta terra. Ao mesmo tempo, líderes indígenas se reúnem na Rua Elizabeth para protestar contra as comemorações do Dia da Austrália. Eles dizem que este é um dia nacional de luto pelos 150 anos de miséria e degradação que seu povo enfrentou. Eles exigem que os australianos indígenas recebam plenos direitos da cidadania em seu próprio país. É um momento crucial que marca o início do movimento dos direitos indígenas. Em 3 de setembro de 1939, o país para quando o primeiro-ministro Robert Menzies fala à nação nesta transmissão histórica de rádio. Caros australianos, é meu triste dever comunicar oficialmente que, em consequência da persistência da Alemanha e pela invasão da Polônia, a Grã-Bretanha declarou guerra ao país e, por isso, a Austrália também está em guerra. Mais uma vez, a Austrália aceita lutar pelo Império. Mas o país ainda está lidando com a depressão e está mal equipado para a guerra. Os gastos com defesa foram reduzidos e as Forças Armadas estão usando tecnologias e armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. A paranoia domina o país.
O governo reúne 7.000 pessoas consideradas uma ameaça à segurança nacional. A maioria é de países inimigos como Itália e Alemanha, mas também tem 1.500 cidadãos britânicos considerados de risco por causa de suas afiliações políticas ou culturais. Eles são colocados em prisões e campos de detenção por todo o país. O correio de e para militares é censurado e os civis são incentivados a ficar à procura de inimigos estrangeiros e espiões. As organizações comunistas e fascistas são proibidas e o treinamento militar obrigatório é reintroduzido. A Força Imperial está marchando e continua convocando muitos homens para compor as tropas e reforçar as valentes unidades de combate no exterior. Em Sydney, o recrutamento adota métodos conhecidos da última guerra. Menzies anuncia a criação de uma força especial de 20.000 soldados, que em breve ficaria conhecida como Segunda Força Imperial Australiana. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, os indígenas australianos foram incentivados a se alistar. Estima-se que 4.000 se alistaram, recebendo os mesmos privilégios e pagamentos que os australianos brancos. Filhos se alistam com pais que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Em Frenchs Forest, Sydney, homens do 17º Batalhão de Defesa Voluntário se juntam para o desfile do fim de semana. O mais alto oficial da Austrália na última guerra observa os rapazes da antiga brigada fazendo um exercício físico difícil. Estão tocando os pés, coisa que não fazem há anos. A flexibilidade está como nos velhos tempos. O interesse pelo esforço de guerra é estimulado por campanhas patriotas. Ah, não, Bob, tá muito alto. Abaixa o tom. Ela quer cantar no porão. Abaixa mais. It's up to you and it's up to me to rid the world of insanity and make it safe for humanity. It's up to you and it's up to me to go get a gun and look for the one who wants our liberty. It's no fun. A Segunda Força Imperial Australiana se junta aos aliados que lutam no norte da África, Oriente Médio e Europa. Em jogo no norte da África está a Batalha do Canal de Suez, uma salvação para o Império Colonial da Grã-Bretanha. O cinegrafista oficial da guerra, Damien Power, filma a primeira batalha australiana em Bardia, na Líbia. 40.000 italianos são forçados a se render. Semanas depois, eles tomam o porto de Tobruk. Chegam reforços alemães para recuperar a cidade portuária. O cerco dura 8 implacáveis meses. 800 australianos morrem, mas o país sai vitorioso. Eles ficam conhecidos como os Ratos de Tobruk, um nome que adotam com orgulho. As imagens de Power são exibidas em jornais para os australianos que em 1941 ainda veem a guerra sendo travada longe de suas terras. De volta para casa, o serviço militar feminino da Austrália é formado para liberar os homens das tarefas militares locais para poder lutar no exterior. 24.000 se alistam. As mulheres fazem trabalho administrativo e manual, mantendo o transporte e os suprimentos vitais para a guerra. As mulheres também são essenciais na produção de alimentos para o país. Voluntárias formam o Exército Feminino de Terras da Austrália, enviando trabalhadoras das cidades para as fazendas. Pela primeira vez na Força de Trabalho Civil, cargos tradicionalmente ocupados por homens são oferecidos às mulheres. Eu acho que as mulheres podem ser uma força expressiva para a vitória. E se, como parte do plano para uma nova ordem mundial, a igualdade com os homens
em oportunidade, status e salário fosse concedida agora às mulheres. Mais de 200 mil mulheres se juntam à força de trabalho, transformando o cenário social. A maioria desses cargos eram considerados puramente de domínio masculino, mas as mulheres quebraram barreiras e provaram que podem fazer o trabalho tão bem quanto os homens. Se os cautelosos veem os problemas do pós-guerra surgindo, da transferência generalizada das mulheres para cargos masculinos, só podemos dar uma resposta a eles. Na guerra não há formalidades, e essa guerra devemos vencer. Não importa o quanto a nossa estrutura social sofra com essa vitória. Em cores, às 10h20, no History 2. Dezembro de 1941. O bombardeio japonês em Pearl Harbor coloca a América na guerra e o medo nos corações australianos. Os japoneses iniciam uma agressiva expansão territorial, movendo-se para o sul com uma velocidade alarmante e inesperada. O novo primeiro-ministro trabalhista, John Curtin, tenta tranquilizar o país. Hoje, o nosso gabinete ordenou ao gabinete de guerra que publicasse os regulamentos necessários para a mobilização completa e a solicitação completa de todos os recursos de pessoas e materiais necessários para a defesa desta nossa comunidade. Com a Grã-Bretanha preocupada com sua própria ameaça de invasão, Curtin acredita que a Austrália precisa de um aliado mais forte. Em um gesto notável, ele publica um artigo afirmando que para a América, a Austrália não sente dores referentes ao vínculo tradicional ou parentesco com o Reino Unido. Churchill fica furioso e os australianos divididos, mas a clara liderança de Curtin traz confiança à população ansiosa. É um momento decisivo na história da nação. A Segunda Guerra Mundial e os militares japoneses estão varrendo o sul na velocidade da luz. Em 15 de fevereiro de 1942, em um golpe devastador, os japoneses tomam Singapura, a fortaleza da Grã-Bretanha na Ásia-Pacífico. Isso causa uma onda de choque na Austrália. O país está agora sob ameaça de ataque real. A guerra se aproxima da Austrália. Uma enorme área do Pacífico virou território japonês por direito de conquista. As pessoas reagiram como era de se esperar. A Austrália se protege como pode, mas está tão insegura que teme pelo pior. Quatro dias depois, torna-se uma realidade esmagadora quando 188 aviões japoneses bombardeiam morte e destruição sobre a cidade de Darwin, matando 235 pessoas e ferindo outras centenas. Pela primeira vez na história, uma guerra mundial atingia o solo australiano. O ataque devasta a frota da Marinha no porto de Darwin, junto com o porto e parte da cidade. É uma vitória para os japoneses derrubar uma das principais bases de onde seus inimigos poderiam lançar uma ofensiva. Mais 97 ataques ao norte da Austrália acontecem, e também em Broome, no oeste. No sul, o litoral é fortificado e as capitais tomam precauções para proteger os marcos. O país inteiro se prepara para a invasão.
Em um ato desafiador, Curtin ignora a diretiva de Churchill e traz tropas domésticas do Oriente Médio para defender a nação. Senhores, a verdade é que, se todos nós não nos esforçarmos para salvar o nosso país, o inimigo fará isso por nós, com uma eficiência implacável, impondo sobre nós o máximo de sofrimento. Então, em um momento ideal, o presidente americano Franklin Roosevelt decide que a Austrália é o local ideal para iniciar um contra-ataque ao Japão. 3 dias após o ataque a Darwin, ele ordena ao general Douglas MacArthur, nas Filipinas, que assuma o posto de comando do sudoeste do Pacífico, com sede em Melbourne. A imprensa documenta a chegada de MacArthur no mês seguinte. Ele é recebido como uma estrela de cinema. Esta noite, outro elo a uma longa cadeia de amizade que nos une e também nossos povos e nossos países. As tropas americanas foram recebidas como se a guerra já estivesse vencida. Era o começo do caso de amor entre a Austrália e Estados Unidos. O povo australiano está ansioso para dar as boas-vindas a esses representantes de um grande povo livre e democrático que fala um idioma comum, que valoriza um ideal comum. As relações de sangue se originam de um ancestral comum. Mas nem todos são bem-vindos. Em uma embaraçosa exibição para o governo, a política branca da Austrália impediu que os soldados afro-americanos descessem dos barcos. Para resolver a questão, são emitidos mais de 7.000 vistos temporários. Um milhão de americanos chega à costa do país durante a guerra, e as ruas da cidade estão repletas de militares. É a maior concentração temporária de estrangeiros desde a Corrida do Ouro na década de 1850, o que irá gerar consequências futuras. Ganhando mais que o dobro das tropas australianas, os americanos presenteiam e jogam todo o charme deles nas mulheres locais. O que causa grande ressentimento entre os homens australianos. Primeiro, eles foram vistos como salvadores, mas à medida que seus números aumentavam, surgiu o lema: bem pagos, bem lascivos e bem aqui. Enquanto isso, a menos 160 quilômetros ao norte de Queensland, as tropas australianas estão fazendo uma das campanhas mais difíceis da guerra. Em meados de 1942, o cinegrafista Damien Parwer filmava na Papua Nova Guiné. Eu já vi a guerra e sei o que os seus maridos, namorados e irmãos estão passando. Se todos na Austrália percebessem que o país está em perigo, que os japoneses são inimigos bem equipados e perigosos, eles poderiam esquecer as coisas triviais e tentariam acabar com eles. Visto em cores pela primeira vez, essas imagens capturam a vida cotidiana dos soldados no campo de batalha, trazendo um realismo nunca testemunhado antes. Dos dois lados, milhares morreram no terreno acidentado e no calor sufocante, muitos por disenteria e malária. Com a ajuda dos habitantes locais, os australianos lutam heroicamente contra as fortes e bravas forças japonesas. Em setembro de 1942, na famosa trilha de Kokoda, eles finalmente forçam os japoneses a recuar. O documento de Parwer, Kokoda Frontline, fez história ao se tornar o primeiro filme australiano a ganhar um Oscar em 1943. Um ano depois,
Parrer foi morto por um atirador japonês enquanto filmava as tropas. Suas imagens são um testemunho dessa campanha infernal. Em 6 de agosto de 1945, a América lança a primeira de 2 bombas atômicas no Japão, encerrando a guerra. Quando a paz é declarada 9 dias depois, celebrações acontecem em todo o país. 1 milhão de homens e mulheres australianos lutaram na guerra. Desses, 40 mil foram mortos, 23 mil feridos e mais de 30 mil capturados como prisioneiros de guerra. Curtin e Roosevelt não viveram para testemunhar a paz. Mas seus países formaram uma nova aliança que teria um impacto significativo e duradouro na política externa, na segurança regional e na cultura australiana. Sem falar da vida de mais de 12 mil mulheres prestes a partirem para seu novo lar, do outro lado do mundo. Boa sorte para as noivas australianas de homens americanos e para os maridos americanos de mulheres australianas. Que elas logo se juntem a eles do outro lado do grande Oceano Pacífico, que parece diminuir a cada dia. À medida que a Austrália digere a valiosa paz, ela se lembra e se dá conta da enorme dívida pública e da taxa de desemprego. Em curto prazo, a guerra criou novas indústrias e empregos que ajudaram a tirar o país da crise. Mas como a nação se sustentaria em tempo de paz? Com uma população de apenas 7 milhões, a guerra destacou a vulnerabilidade do país a ataques. A visão de uma Austrália branca será seriamente desafiadora no mundo pós-guerra, pela necessidade de povoar ou perecer.